Olá, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre os laços condicionais do tipo while. Então, o while ele é mais uma estrutura de repetição que pode ser chamado, também de laços ou de loops. E a classificação da estrutura de repetição, ela é feita de acordo com o número de vezes que o conjunto de comandos previsto naquele laço será executado, né? Então, a gente tem aí os laços contados e os laços condicionais. No caso, a sintaxe do while vai seguir aí a ideia dos laços condicionais, que são aqueles cujo conjunto de comandos em seu interior é executado até que uma determinada condição seja satisfeita. Ao contrário do que acontece nos laços contados, né? Nos laços condicionais não se sabe de antemão quantas vezes o corpo do laço será executado. Então, por exemplo, a gente tem o pseudocódigo aqui da sintaxe do while, enquanto uma determinada condição, for satisfeita, faça o comando que está proposto aqui, nesse while, nesse enquanto aqui, e finaliza. Basicamente é essa a ideia. Se uma condição ela é atendida, o comando que está dentro do while, do enquanto e o fim enquanto, ele é executado de forma indeterminada, por uma quantidade indeterminada. Então, por exemplo, se a gente tem uma condição, a gente chega no fluxograma aqui, tem uma condição, se ela for verdadeira, o comando do while ele é executado e aí volta-se de novo e confere a condição ainda está sendo satisfeita. Se sim, se é verdadeiro, então o comando ele é novamente executado. Aí ele volta de novo e confere a condição. Então ele fica, nessa verificação de condição e executa o comando até que essa condição ela não seja atendida, ela seja falsa, e aí o algoritmo continua a executar outras instruções. Então perceba que o while ele vai bloquear a execução do código até que essa condição seja falsa para ele poder sair e executar outras instruções. Então, como exemplo, vamos imaginar que uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários cujo salário é inferior a R$ 5.000. Então, vamos escrever um algoritmo aí que vai fazer esse cálculo para nós para um número aí indeterminado de funcionários. Independente de quantos funcionários a empresa tem, ele vai fazer esse reajuste. Então vamos determinar um algoritmo chamado reajuste de salário. Vamos declarar aqui as variáveis salário e salário reajustado como uma variável real aí, né? Então damos início ao código, ao algoritmo, e aí escrevemos algoritmo para cálculo de reajuste, né? Imprimimos o nome, do que o reajuste faz. E aí o usuário vai e digita o salário daquele funcionário, por exemplo. Então aí é feita uma leitura do salário, pela serial, por exemplo. E aí a gente dá início no enquanto lá. Enquanto o salário for maior do que zero, ou seja, um salário que existe, faça. Se o salário for menor do que 5.000, então o salário reajustado recebe aí 1,3 vezes o salário atual, um aumento aí de 30%. E aí escreve para o usuário o valor do salário reajustado. O salário reajustado igual, e aí imprime o valor do salário reajustado. Finaliza o C, e aí escreve novamente um novo salário. E aí ele lê novamente o salário, e aí lendo o salário, se a pessoa digitou algum salário maior do que zero, ele volta
aqui novamente e faz o cálculo. Confere se é menor do que 5.000 e faz o reajuste, escreve o valor reajustado e aí solicita de novo para o usuário escrever um novo valor de salário. E aí o nosso microprocessador lê o salário, volta novamente, confere se o salário é menor do que 5.000 e faz o reajuste. Então, enquanto o salário que o nosso usuário digitar for maior do que zero, ou seja, todos, né, já que não vai existir um salário igual a zero, ele vai executar essas instruções para nós. Então, enquanto o algoritmo estiver rodando, ele vai solicitar do usuário o salário de um determinado, né, colaborador, e aí esse salário vai ser lido e reajustado, né, enquanto o salário digitado for maior do que zero. Então essa é a ideia da sintaxe do while, de repetição do while. Como exemplo, então, vamos imaginar que a gente vai acender esses 4 LEDs em sequência e aí, utilizando a sintaxe do while, esses LEDs eles serão acesos em sequência por uma quantidade de vezes que a gente vai determinar dentro do while, né? Então, para a gente contar essa quantidade, vamos declarar aqui uma variável auxiliar x. Né? E aí vamos dar início aqui à nossa void setup. Então, como a gente vai utilizar os pinos 10, 11, 12 e 13, então a gente tem que declarar eles aí como pinos de saída. Então vamos... E aí repetimos a mesma instrução para os demais pinos que estão sendo utilizados. E aí vamos inicializá-los, né, como nível baixo, nível lógico baixo, né, para a gente garantir que eles vão começar o código apagados. Então, declarando aqui a nossa void loop, vamos introduzir o nosso while. Então, o código que a gente vai colocar dentro do while, ele vai acontecer enquanto a condição que eu colocar aqui dentro do while for satisfeita, enquanto for verdadeiro a declaração que for feita dentro dos parênteses aqui do while. Então vamos imaginar que eu vou colocar a variável velocidade de contagem menor ou igual a ou menor do que 3. Ou seja, enquanto a variável x for menor do que 3, o que a gente escrever agora aqui entre as chaves que abrem e fecham o while vai ser executado. Então, como a gente quer acender os LEDs em sequência, vamos utilizar aqui
uma estrutura de repetição utilizando o for, e vamos introduzir a variável x em ou uma variável diferente, né, para não ficar igual a x que a gente já está utilizando. Vamos utilizar uma variável de contagem mesmo, como se fosse um cont. E aí a gente vai ter que colocar como condição de parada, como a gente vai utilizar a variável de contagem para acender os LEDs, né? Então vamos colocar como condição de parada aqui a variável cont ser menor do que 14. A condição de parada sendo menor do que 14, então a sintaxe do for aqui vai executar quando o cont for 10, quando o cont for 11, 12 e 13. Quando for 14, a condição de parada não vai ser mais atendida, né? Então aí o nosso código sai do for, do laço for, né? Então vamos acender os LEDs aí de acordo com a nossa variável de contagem. Local, no caso aqui, né, como a gente declarou ela dentro do for, então ela é uma variável de contagem local. E aí, para a gente visualizar, vamos dar um delay aqui de meio segundo. E aí, após isso, a gente pega e apaga todos os LEDs. Vamos colocá-los aí todos em nível lógico baixo. Na sequência, antes da gente finalizar o while, a gente pega e incrementa a variável x. E aí, talvez para a gente conseguir visualizar um pouco mais, dar um tempo aí para iniciar novamente o ciclo, a gente pode dar um delay aqui de 1 segundo. Ok. Então quer dizer, não. O que está aqui dentro do while vai ser executado até que essa condição, enquanto essa condição for satisfeita. Então, enquanto x for menor do que 3, a gente inicializou o x em 0, né? Então ele vai executar essa condição 0, 1, 2, quando for 3, ele finaliza o while. Então perceba que enquanto essa condição não for satisfeita, o nosso código vai executar apenas essas instruções. E qualquer condição que tenha anterior ou posterior num código maior, o nosso algoritmo não vai nem passar por eles. Ele vai ficar aqui nesse while enquanto essa condição estiver sendo satisfeita. Vamos então inicializar a simulação aqui. Então ele acendendo os LEDs na sequência. Ele apagou uma vez. Agora ele está acendendo pela segunda vez. Apagou. Agora ele está acendendo pela terceira vez. E apagou. E finalizou. Né? Que agora a variável x já não atendeu mais a condição do while. Né? Já não é mais menor do que 3.
Então, ele executa esse while, os comandos que estão dentro do while, enquanto a condição aqui for satisfeita. Então ele é parecido com o for, só que o for a gente já estabelece, né, a quantidade de vezes, na declaração do for a gente já estabelece a quantidade de vezes que o comando do for vai ser executado. O do while a gente dá uma condição, e enquanto essa condição não for satisfeita, né, for verdadeiro, enquanto o x menor do que 3 for verdadeiro, né, então ele vai executar as instruções que estão dentro do while. Como segundo exemplo, vamos montar aqui, programar esse circuito para que quando eu apertar o botão, o motorzinho gira, né? E quando a gente apertar novamente, o motorzinho desliga, utilizando da sintaxe do while. Aqui o motor foi ligado diretamente no Arduino, mas na prática, para a maioria dos motores, a gente teria que se utilizar aí de uma fonte externa, né, a fim de não sobrecarregar as portas lógicas do Arduino. Então vamos lá. Vamos declarar aqui umas variáveis lógicas booleanas, como estado, inicializado já embaixo. E a gente vai utilizar essa variável aqui para auxiliar aí, né, no ligar e desligar do motor. Para a gente tratar o botão, vamos declarar uma variável do tipo bt. Vou colocar só vírgula normal aqui. E para a gente identificar se o botão foi pressionado ou não, vamos utilizar a ideia de detecção de borda, né? Onde a gente vai declarar aqui uma flag para a gente conseguir aplicar a ideia na borda de subida do botão, ou seja, quando eu pressionar e na hora que soltar, o nosso algoritmo identifica, né, que o botão foi pressionado. Ele vai identificar que o botão foi pressionado, né, na borda de subida. Então vamos estabelecer aqui as configurações do nosso algoritmo. A gente vai utilizar aqui o pino 12 como saída, para a gente acionar o motor, já que o outro terminal do motor, né, está aterrado. E no caso do botão, a gente vai utilizar o pino 8 como entrada, para ler o estado do botão. E aí vamos declarar né, como um botão, um terminal, né, de entrada em estado pull-up. Vamos colocar aqui o pino 12 como saída. E o pino 8 como entrada em pull-up. Que aí no modo pull-up, o nosso microprocessador vai estar sempre lendo o sinal enquanto o botão estiver solto, né, não estiver pressionado, o sinal lógico do pino vai ser sempre nível alto, né? E aí na sequência vamos
declarar a nossa void loop, onde a gente vai se utilizar da sintaxe de repetição do while para a gente acionar o motor ou desligar. Então a gente vai fazer como condição o estado que o nosso motor está. Vamos colocar então como estado. Declarar então o while estado. O que a condição, a sintaxe do while entende? Ele quer saber se a condição que está dentro do parênteses aqui é verdadeira. Indiferente se a gente colocou uma condição x menor do que 3 ou 1. Se a gente colocar o while 1, por exemplo, se a gente escrever aqui, ao invés de state, colocar o while 1 é sempre verdadeiro. Né? Em questão de nível lógico, 1 é sempre verdadeiro. Então ele vai rodar esse while infinitamente. Nunca vai ter uma condição. Então a gente coloca aqui o state. Ou seja, basicamente o que? Enquanto, o que a gente quer dizer aqui? Né? Enquanto o estado for igual a 1. Ou seja, for sinal verdadeiro. Né? Verdadeiro para nós, em digital, é igual a 1. Então, enquanto o estado for verdadeiro, vamos aí acionar o motor. E aí agora aqui a gente vai adotar uma ideia de uma sequência, de uma função externa à void loop, que a gente consegue chamá-la dessa forma. A gente não vai detalhar aqui agora nesse momento a questão de variável de envio ou variável de retorno, né? A gente vai chamar essa função aqui sem enviar nenhuma variável para ela tratar, né? Então eu vou escrever botão aqui e aí a gente consegue declarar aqui uma função botão externa à void loop, né? Lembrando que eu terminei a void loop aqui, né? Que aí a gente pode utilizar essa função botão, void botão, para tratar, né, o estado do botão. Então vamos aqui já escrever a void botão, depois a gente volta na loop para definir uma condição para o motor desligar. Né? A gente só definiu uma condição por enquanto para ele ligar. Não tem nada mandando ele desligar ainda no nosso código, né? A não ser que o microcontrolador seja desligado. Né? Então aqui, como a gente está usando o botão no modo, o pino 8 no modo pull up, então vamos ler aqui o inverso, né, do valor digital dele aí, porque quando o botão estiver pressionado, ele vai ler, o BT vai ser nível alto, e quando o botão estiver solto, né, como ele está em modo pull up, o botão vai ler nível baixo. O BT vai receber nível baixo, né? Então aqui vamos assumir as condições de borda de subida. Então, se o valor do botão for alto e a flag estiver ainda embaixo, né, nossa variável de controle aí, né? Ou seja, botão pressionado, a gente simplesmente muda o estado da flag para nível alto.
Se não, se o valor do botão estiver em nível baixo, ou seja, eu já soltei o botão, né, e a flag está em nível alto, quer dizer, eu já fiz a ação anterior de pressionar o botão, né, porque esse else if ele confere se o usuário já fez a ação de apertar o botão e se o usuário já soltou o botão. Então isso aqui confere, né, a ação aí de soltar o botão. E aí nessa condição a gente coloca a flag em nível baixo para que o nosso algoritmo consiga identificar um novo processo de pressionar o botão, né? E aí a gente inverte o valor da nossa variável de estado, para que a gente consiga agora, utilizando o valor inverso dela, desligar o motor, por exemplo. Então, enquanto aí que a gente inverte o valor na variável de estado, né? Isso quer dizer o quê? Enquanto o valor da variável de estado for zero, porque a gente está jogando dentro aqui, né, colocando dentro da condição do while o inverso da variável de estado. Então, quando o estado for zero, inverte, vai dar 1. Então, vai atender a condição desse while aqui. Então, aí a gente pega e desliga o motor. Essa é a condição que a gente vai utilizar para poder desligar o motor. E aí a gente vai lá e chama novamente a nossa função botão, que está tratando para nós a condição do botão. Ele foi pressionado mais uma vez ou não. Então voltando, né, a gente declarou aqui as nossas variáveis lógicas para poder ajudar, auxiliar aí no controle de ligar e desligar o motor. Uma variável para verificar se o botão foi pressionado e uma flag para auxiliar aí, né, na verificação de se o botão foi solto ou não. A gente define o pino 12 como saída para podermos acionar o motor e o pino 8 aí no modo de entrada em pull up. Então aí a gente vem na void loop e confere, né? Enquanto a variável de estado for 1, então a gente liga o motor e confere o botão. Confere a condição do botão. Porque a variável de estado ela vai ser invertida quando ocorrer um novo evento no botão. Então quer dizer que o while estado, quer dizer, a gente poderia escrever aqui também assim, né, ó, igual 1, por isso que eu deixei no comentário aqui. Mas como a gente quer conferir se é verdadeiro, né, se estado for igual a 1, o while entende que isso daqui é uma condição verdadeira. Então não tem necessidade de escrever se é igual a 1 mesmo. Como eu quero conferir só se a variável de estado é 1, então basta colocar o while estado. É isso que o while, né, vai entender aqui. Ó. Ou seja, enquanto essa condição for verdadeira, enquanto for 1, enquanto o estado for 1, né, então ele vai executar essa instrução que é o que? Né? Colocar o pino 12 em nível alto e chamar aí a função botão para verificar a ocorrência de um novo evento no botão. E aí, quando a variável estado for zero,
ou seja, né, a gente joga o valor invertido da variável estado aqui no while, porque, como eu falei anteriormente, no while ele executa a função quando acontece uma condição verdadeira aqui, né, 1. Né? Quando essa condição é verdadeira, o que o while entende de forma lógica é 1 aqui, o nível lógico 1, que representa verdadeiro. Então, colocar aqui o inverso de estado é o mesmo que enquanto a variável de estado for 0. Então, enquanto a gente for lá e inverter a condição da variável de estado e ela for 0, então ele vai, né, colocar o pino 12 em nível baixo e conferir novamente como que está o botão. Então, enquanto ele executar esse while, ele vai ficar dentro desse while e o nosso algoritmo ele vai esquecer que existe outro while, outra sequência de códigos. Ele vai ficar aqui dentro desse while enquanto essa condição for satisfeita. Na mesma situação quando se inverter, né, a condição de estado aqui. Ele vai ficar entre essas chaves até que essa condição não seja mais verdadeira. E aí no fim aqui a gente usa essa função botão para tratar aí a condição, né, para verificar se o botão foi pressionado novamente ou não. Então vamos iniciar aqui a nossa simulação. Então se a gente ir lá e a nossa variável de estado, a gente iniciou ela em baixo. Então nesse momento o nosso código ele está dentro desse while aqui, olha, que é o mesmo que o enquanto a variável de estado for 0, né? Essa condição aqui está sendo verdadeira nesse momento. Ele está invertendo o valor da variável estado, que é 0, e está dando 1 aqui dentro. Então aqui está verdadeiro. Essa condição é verdadeira. Então ele está aqui dentro desse while, está travado dentro desse while aqui. Né? Quando a gente apertar o botão agora, então ele vai ler o botão com a função botão aqui e vai inverter o valor da variável estado aqui. Vamos apertar uma vez lá. E aí o motor começou a girar. Então quer dizer, agora ele está, o que foi verdadeiro é essa condição agora, que a variável de estado agora é igual a 1. E o inverso de 1 é 0. Então 0 é o mesmo que uma condição falsa. Então aqui, o que o while esse while aqui agora está lendo é um valor 0, lógico, valor lógico 0 entre os parênteses aqui. Então essa condição não é verdadeira mais para esse while aqui. É agora para esse daqui. Então o motor vai ficar rodando aí indefinidamente enquanto a variável de estado for 1. E aí se a gente for lá e pressionar novamente, vai ocorrer uma nova inversão da variável estado, de forma que o valor lógico desse estado aqui para o while vai ser 0, vai ser falso. Falso e 0, na lógica digital, são valores semelhantes. Então o while aqui, na hora que inverter de novo, ele vai ler 0, nível baixo. Ele vai inverter o estado, né? Então essa condição já não vai ser mais verdadeira para esse while, mas como esse aqui está lendo o inverso da estado, vai ser verdadeiro para ele. Então ele vai aí, né, desligar o motor. Vamos então pressionar mais uma vez. E aí o motor para novamente. Então a nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode entrar em contato. Obrigado, até mais.